Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O avião cruzou o Atlântico em alta velocidade, banhado pela luz dourada do pôr do sol que se refletia nas janelas da primeira classe. Os passageiros desfrutavam do luxo, poltronas de couro macio, serviço de champanhe, telas sensíveis ao toque de última geração. Tudo parecia perfeito, impecável, mas nesse microcosmo dourado, a sombra da arrogância já era palpável. Simon Laroche, um empresário na casa dos 40, impecavelmente vestido e arrumado, estava sentado no centro da primeira classe, observando o ambiente ao seu redor com uma mistura de desdém e condescendência. Cada sorriso que oferecia era calculado, cada movimento estudado para demonstrar que pertencia a um mundo que acreditava ser inacessível a todos os outros. Os passageiros ao seu redor não podiam ignorar sua presença, seu perfume forte, sua postura ereta e seu olhar penetrante inspiravam respeito ou medo. Simon tinha um grande defeito, julgava as pessoas instantaneamente e muitas vezes pela cor da pele ou aparência. Ele acreditava firmemente que sua riqueza lhe dava o direito de decidir quem poderia ocupar o espaço que considerava reservado para a elite. Construiu uma reputação no mundo dos negócios, eficiente e formidável, mas também arrogante e injusto. Foi então que Elise Dumas entrou no provador. Elegante, com passos firmes, vestia um terno simples, porém refinado, e uma discreta bolsa de couro preta a tiracolo. Ela não buscava atenção ou reconhecimento, apenas um lugar para se acomodar e se preparar para o trabalho. Mas para Simon ela representava tudo o que ele desprezava, uma estranha, negra e aos seus olhos, indesejada naquele espaço reservado aos privilegiados. Enquanto Elise passava por seu lugar, Simon a encarou. Seu olhar era frio, quase analítico. Uma voz interior, alimentada por sua arrogância, sussurrou para ele: essa mulher não tem o direito de estar aqui. Ela não pertence a este lugar. Eu deveria mandar tirá-la daqui. Para Elise nada prenunciava a tempestade que estava prestes a desabar. Ela estava acostumada a lidar com olhares curiosos ou preconceitos sutis, mas nunca havia se deparado com alguém que acreditasse poder lhe roubar a dignidade simplesmente por causa de sua aparência. Naquela cabine luxuosa, enquanto o sol poente pintava as paredes em tons de laranja e vermelho, o ar parecia ficar mais denso. A elegância e a compostura de Elise contrastavam fortemente com a arrogância e a raiva latente de Simon. O cenário estava montado, um inevitável choque entre orgulho e dignidade, entre malícia gratuita e a força silenciosa de uma mulher que jamais se deixaria intimidar. Simon, convicto de seu poder, estava prestes a fazer um gesto que desencadearia uma série de eventos inesperados. Mas ele estava longe de suspeitar que esse gesto seria o que o levaria a uma das lições mais amargas de sua vida. A calma silenciosa da cabine foi subitamente perturbada pelo clique dos saltos de Elise enquanto ela se aproximava de seu assento. Os comissários de bordo, treinados para antecipar todas as suas necessidades, a cumprimentaram com um sorriso educado. Mas Simon Laroche, sentado algumas fileiras adiante, sentiu o sangue gelar de irritação. Ele se levantou abruptamente, o olhar fixo em Elise com uma mistura de desprezo e desafio. Seu tom, inicialmente contido, rapidamente se elevou. Com licença, disse ele, acenando com a mão na direção da anfitriã. Essa mulher, ela não pertence a este lugar. Mande-a embora imediatamente. A anfitriã, surpresa, tentou manter a calma. Senhor, nós respeitamos as regras da empresa. Ela começou, mas Simon a interrompeu, falando com arrogância. Não quero desculpas. Quero que ela saia daquele avião. Agora. Elise parou a poucos passos de distância, olhando para ele com calma, sem medo. Sua voz, suave, mas firme, ecoou na cabine. Posso perguntar por que você quer que eu saia do avião? O rosto de Simon se contraiu. Pela primeira vez em muito tempo, sua arrogância não foi suficiente para controlar a situação. Você não pertence a este lugar. Ele gaguejou, incapaz de formular um argumento válido. Ao redor deles, os passageiros começaram a murmurar. Alguns observavam a cena com curiosidade, outros com indignação. Um silêncio pesado se instalou. Cada respiração parecia amplificar a tensão. O avião, símbolo de luxo e conforto, havia se tornado uma arena onde um confronto inesperado se desenrolava. Elise, imperturbável, ajeitou a bolsa e respondeu calmamente. Sou um passageiro de primeira classe com bilhete válido. Podem me remover quantas vezes quiserem, mas precisarão de justificativas legais, não apenas da sua opinião. Simon sentiu a raiva crescer, mas também uma pontada de medo. Pela primeira vez, percebeu que seu dinheiro e posição social não seriam suficientes para impor sua vontade.
Os murmúrios dos passageiros pareciam estar se transformando em um julgamento silencioso contra ele. Ele fez um gesto em direção à anfitriã, mais por desespero do que por autoridade. Segurança. Retirem-na do avião se ela não for sair. Mas Elise não se moveu. Permaneceu ereta, digna, com aquela aura calma que inspirava respeito. Simon, acostumado a que todos se submetessem ao seu poder, sentiu pela primeira vez a vertigem da impotência. Naquele exato momento, um passageiro, observando a cena, sussurrou para o passageiro ao lado. Você viu isso? Esse homem acha que dinheiro compra tudo. Ele vai se arrepender. A tensão na cabine atingiu o ápice. Simon acabará de desencadear um incidente que logo o confrontaria com uma realidade que jamais imaginara. Elise, com sua calma, dignidade e força interior, estava prestes a lhe ensinar uma lição que ele jamais esqueceria. O murmúrio dos passageiros rapidamente se transformou em um silêncio atento, cada um pressentindo que algo incomum estava acontecendo. Simon Laroche, ainda vermelho de raiva, estava prestes a levantar a voz quando um passageiro de uma fileira vizinha se levantou e deu um passo à frente, parecendo intrigado. Senhor, disse ele calmamente, o senhor parece não ter consciência de com quem está falando desta maneira. Simon estreitou os olhos, tentando identificar o homem, mas o murmúrio que se espalhou por algumas fileiras interrompeu seus pensamentos. Esta é Elise Dumas, a diretora da Global Tech Solutions. Espere. O chefe da Global Tech? Aquele que negocia com os maiores bancos e multinacionais? O olhar de Simon vacilou. Sua mente, acostumada a controlar todas as situações por meio da intimidação, se viu diante de um obstáculo inesperado. Elise, calma como se nada estivesse acontecendo, ajeitou a bolsa no ombro e disse: Senhor, receio que suas ameaças não sejam apenas inúteis, mas também juridicamente arriscadas. Simon sentiu sua arrogância ruir. Ele pensara que poderia humilhar aquela mulher simplesmente julgando sua aparência e cor de pele. Mas agora descobria que estava diante de alguém cujo poder excedia em muito o seu, e cuja influência poderia colocar sua carreira em risco. Toda a cabine pareceu prender a respiração. Os passageiros, que até então haviam sido meros espectadores, começaram a olhar para Simon com consternação misturada a um julgamento silencioso. Os sussurros se intensificaram. Alguns elogiaram a compostura de Elise. Outros pareceram surpresos que a riqueza e o status de um homem não fossem suficientes para incutir medo. A comissária de bordo, que até então vinha tentando controlar a situação, aproximou-se com um leve sorriso de alívio. Senhor, devo lembrar-lhe que qualquer comportamento discriminatório contra uma passageira pode resultar em sanções imediatas. Pela primeira vez, Simon sentiu o pânico apertar seu coração. Seu telefone tremia levemente em sua mão enquanto ele tentava encontrar uma solução rápida, mas nenhuma mensagem, nenhuma desculpa, nenhum poder financeiro poderia reverter aquele momento. Elise, ainda imóvel, ergueu ligeiramente a cabeça e encontrou o olhar dele. Em seus olhos não havia medo nem raiva, apenas a certeza de sua dignidade e valor. Simon soube, naquele exato momento, que sua arrogância acabará de encontrar um obstáculo intransponível. O choque da revelação foi total. Ele queria humilhar uma mulher negra, pensando que sua posição e seu dinheiro seriam suficientes. Mas ele estava diante de alguém capaz de lhe dar uma lição sem mover um dedo. E isso foi apenas o começo, porque Elise logo transformaria essa humilhação em uma lição pública que ele jamais esqueceria. O avião prosseguiu sua viagem sobre o Oceano Atlântico, mas a primeira classe havia se transformado em um campo de tensão silenciosa. Simon Laroche, agora sentado, tentou recuperar a compostura, mas cada olhar dos passageiros parecia atingi-lo com um olhar penetrante. Os murmúrios antes discretos haviam assumido um tom crítico. Olha só para ele, achou que podia comprar qualquer coisa. Elise, por sua vez, estava perfeitamente calma. Ela checou a tela do computador com tranquilidade, observando algumas mensagens de trabalho, como se o incidente jamais tivesse acontecido. Mas sua calma não era ingênua, era uma arma silenciosa, uma demonstração de poder que Simon não podia ignorar. A anfitriã, finalmente reunindo coragem para falar, inclinou-se na direção de Simon. Senhor, lembro-lhe que qualquer comportamento discriminatório é estritamente proibido a bordo. A companhia aérea já foi notificada. Simon, vermelho de vergonha, procurou uma desculpa, mas nenhuma palavra lhe veio à mente. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um colega o lembrava de uma reunião importante, e o confrontava com a humilhação de seu comportamento, que poderia se espalhar por toda a sua rede profissional. Ao seu redor, os passageiros trocavam olhares cúmplices, alguns sorrindo discretamente para a cena. Simon sentiu sua autoridade fabricada desmoronar sob o peso do silêncio e dos julgamentos não ditos.
Ele queria humilhar Elise, mas era ele quem estava se tornando motivo de chacota. Elise, consciente do efeito que causava, levantou-se para buscar um documento no compartimento acima. Ao se mover, um leve sorriso surgiu em seus lábios, quase imperceptível, mas suficiente para que Simon percebesse que sua estratégia havia falhado. Ela nem precisou falar para lembrá-lo de seu fracasso. Nesse instante, um passageiro visivelmente impressionado murmurou: "Parece que o orgulho de alguns homens realmente não conhece limites, e que a dignidade sempre triunfa no final." Simon, agora plenamente consciente da situação, sentiu a vergonha consumi-lo. Sua riqueza, seu poder e sua arrogância eram impotentes diante da verdade simples e implacável. Ele tentará destruir alguém por preconceito, e essa pessoa simplesmente retribuirá o favor sem nenhum esforço aparente. Enquanto o avião sobrevoava o Atlântico, Simon encolheu-se na poltrona, encarando Elise sem ousar olhar diretamente para ela. Cada gesto que ela fazia, cada olhar calmo e confiante, cada sorriso discreto amplificava sua vergonha. A vingança não foi espetacular, mas foi implacável. Foi executada com dignidade, silêncio e superioridade moral. E Simon finalmente entendeu, tarde demais, que algumas lições não são aprendidas com dinheiro ou poder, mas com a humilhação sutil infligida por uma pessoa que se recusa a ser intimidada. O avião começou a descer em direção a Nova York. A cabine, geralmente tranquila, estava agora carregada de uma tensão palpável. Simon Laroche, encolhido em seu assento, evitava contato visual. Todos os passageiros ao seu redor pareciam carregar o peso silencioso de seu julgamento. Ele tentará humilhar Elise, mas fora ele quem se tornará o alvo invisível das risadas da primeira classe. Elise, por sua vez, permaneceu imperturbável. Guardou seus documentos com calma, lançando ocasionalmente um olhar discreto, porém penetrante, para Simon. Ela nunca precisou elevar a voz ou o tom. Sua dignidade e autocontrole foram suficientes para transformar a situação. Quando o avião finalmente pousou, a segurança do aeroporto estava à espera, alertada pelo incidente. Os agentes dedicaram um tempo para conversar com Simon, notificando-o formalmente de que uma queixa por comportamento discriminatório havia sido registrada. Seu rosto empalideceu e sua arrogância desmoronou completamente. Os passageiros desembarcaram, cada um lançando um olhar para Simon, que evitava o olhar de Elise. Ela, com graça e compostura, caminhou pelo corredor do avião, deixando para trás um Simon perturbado, humilhado e consciente de que seu status social não o havia protegido. Poucos dias depois, a companhia aérea puniu Simon por seu comportamento. A história se espalhou rapidamente em seu círculo profissional, e sua imagem de homem poderoso e intocável foi abalada. Ele quisera humilhar uma mulher negra por pura arrogância, e a realidade o atingiu em cheio. Dignidade e coragem podem infligir feridas invisíveis, porém profundas, naqueles que ousam se opor a elas injustamente. Elise, por sua vez, prosseguiu sua vida profissional com sucesso, indiferente aos sussurros e olhares, mas plenamente consciente do efeito que causará. Ela demonstrara que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou no status, mas na força silenciosa, na dignidade e na justiça. Simon Laroche, por sua vez, jamais esqueceria aquele roubo. O que ele pretendia fazer para humilhar Elise acabou se voltando contra ele, e sempre que pensava no incidente, sentia o peso da própria arrogância. A lição foi amarga, mas clara. Subestimar alguém por causa da cor da pele ou da aparência pode custar muito mais do que se imagina. O roubo, que começou com arrogância e desprezo, terminou numa vitória silenciosa, mas retumbante, da dignidade sobre o ódio. E para Simon, essa lição ficaria gravada em sua memória para sempre, um lembrete contundente de que a arrogância pode ser destruída pela coragem e pela verdade.